Bom, né, partindo do pressuposto que nós temos, então, a etapa de treinamento, né, composta por esses passos, então a gente vai ver um pouquinho mais detalhes de quais foram as opções que nós escolhemos, né? Como eu disse, o OPF ele é um framework, então se você mudar, né, optar por algumas opções no que diz respeito à relação de adjacência, metodologia para estimar os protótipos, né, e a função de custo, então você tem um classificador diferente, tá? Então esse aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Ele é um gráfico completo, tá? No que diz respeito à função à relação de adjacência. Os protótipos são calculados pelo MST, eu vou explicar para vocês. E a função de custo, pessoal, é o valor máximo da aresta ao longo do caminho. Que é um exemplo, um algoritmo bastante conhecido, é o do Dijkstra, né? Então basicamente nós temos ali a partir de um nó fonte, de um nó qualquer inicial, né, eu quero calcular o caminho mínimo, né, os caminhos mínimos para todos os outros nós. Então, basicamente, o que o algoritmo do Dijkstra faz, né, à medida que ele vai andando por um caminho, ele vai somando o peso da aresta. Tá? Só que aqui a gente não quer somar o peso da aresta. Tá? Eu quero calcular a aresta de maior peso, isso vai ser o custo do caminho. Tá? Existem algumas implicações a respeito disso. Então, por exemplo, eu quero evitar o problema da cadeia, né? Quando eu tenho muitas amostras ligadas, né? De uma determinada classe. Então, por exemplo, se a gente tiver uma situação dessa, ó, eu tenho várias amostras ligadas, né? Dessa classe vermelha, nós temos vamos supor que nós tenhamos um protótipo aqui da classe vermelha por algum motivo, tá? E nós tenhamos aqui outras amostras, tá, da classe azul. Então, suponho que nós temos um protótipo aqui da classe azul. Se nós utilizássemos, né, o somatório das arestas ao longo do caminho, com certeza um custo deste protótipo para essa amostra, esse custo seria maior do que o custo deste protótipo, porque ele teria que andar o quê? Mais para chegar para essa amostra. Tá? No caso, tá, da aresta de maior peso ao longo do caminho, contanto que o peso da maior aresta aqui, tá? Se esse peso for menor do que esta distância, tá? Essa amostra aqui vai conquistar esta outra aqui. Esse protótipo, por exemplo, vai conquistar esse outro, muito embora ele esteja aqui mais longe, tá? Então, a gente costuma dizer que a função Fmax, né, que é a aresta de maior peso, o peso da maior aresta, ela codifica, ela tem uma coisa mais importante do que a distância propriamente dita, né? É o que a gente chama de força de conexidade, esse é o diferencial, então, de você utilizar o OPF com essa função, né? A gente geralmente chama aqui de Fmax, tá? Bom, então imagina, agora, a próxima questão é, qual que é a principal motivação em fazermos uso da MST para escolher os protótipos, né? Poderíamos escolher os protótipos de maneira aleatória, tá? Então, por exemplo, se nós suponha esse conjunto aqui nós temos, por exemplo, uma escolha de protótipo de maneira aleatória, tá? Mas note que essa área aqui, ela vai ficar um pouco desprotegida, porque eu tenho amostras vermelhas mais próximas, por exemplo, tá? E qual que é o objetivo, né? O objetivo, pessoal, se nós tivéssemos uma rede neural, por exemplo, uma SVM, ele iria traçar um hyperplano aqui, correto? Então, essa região aqui, ó, vamos dizer assim, é uma região complicada, no sentido que eu tenho amostras próximas de classes diferentes, ou seja, é uma região onde nós temos a probabilidade de ter erros de classificação, obviamente, é menor do que essa região aqui que está mais afastada, tá? Então, a ideia de utilizar protótipos pela MST, vou mostrar como é que a gente faz isso, é de fato posicionar os protótipos nessa região, né? Ou seja, amostras próximas de classes diferentes, então vão ser os protótipos. Aqui eu tenho o exemplo do protótipo da classe azul e o protótipo da classe vermelha, tá? Então, basicamente, é como se eu poderia simplesmente calcular entre todos os pares de amostras, calcular as distâncias entre todos eles, tá? E verificar, então, quem são as amostras conectadas em classes diferentes, mas isso tem uma complexidade muito maior do que eu utilizar o algoritmo de MST, tá? Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho meu gráfico de treinamento, tem um gráfico completo. Aqui eu acabei não ligando todos com todos por conta
desenho ia ficar um pouco complicado, tá? Mas depois nós calculamos MST, lembra? A MST, né, é um subgrafo gerador, que é uma árvore, tá? Uma árvore de espalhamento, cuja somatória precisaria ser a menor possível. Feito isso, depois eu ando nessa MST e os nós conectados de classes diferentes, tá? Eu elejo eles, então, como protótipos, né? Note que eu tenho que ter, na verdade, pelo menos um protótipo por classe, tá? Acho que mais para frente eu tenho outra situação, onde eu posso ter, por exemplo, duas classes e mais do que dois protótipos. Vai depender muito da configuração, tá? Aqui, por exemplo, ó, nós temos 3 classes, verde, vermelha e azul, mas note que eu tenho 2 clusters da classe azul, tá? Então, no momento que eu calculo essa MST, eu vou ter esse conjunto de protótipos, que separa, né, vamos dizer assim, a azul, o cluster, vamos chamar de cluster 1 azul da classe vermelha, este par de protótipos que separa esse outro cluster da classe azul, e obviamente o protótipo que separa o cluster vermelho da classe verde. Se nós porventura tivéssemos mais amostras aqui da classe vermelha, né, essa MST ia crescer aqui também, tá? Essa MST ia crescer aqui e teríamos que marcar então como protótipos mais amostras aqui. Isso, né, pode ser generalizado aí para qualquer outro gráfico, mas é só para mostrar para vocês que se eu tiver aí C classes, eu tenho que ter pelo menos C protótipos, então, mas muito provavelmente, né, eu vou ter muito mais do que isso, porque eu posso ter, né, problemas reais, problemas mais complexos, né, do que esse que estou mostrando para vocês. Provavelmente eu vou ter diversos clusters espalhados ao longo do espaço da mesma classe, tudo bem? Vamos ter que como é que funciona, né? Como é que essa função de caminho, como eu falei para vocês, o custo então que uma determinada amostra vai oferecer para outra é basicamente o quê? Tá, vamos lá. Tudo começa, pessoal, o custo de cada amostra para iniciar o algoritmo, ele vai ser 0, se ela for um protótipo, esse é o conjunto de protótipos, tá? E vai ser infinito, caso contrário. Então, todas as outras amostras que não são protótipos vão ter um custo infinito. Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês como é que é o algoritmo, tá? E o custo, então, que uma amostra XJ vai oferecer para a amostra XY, qual que é esse custo, tá? É o maior valor entre o custo que XJ tem e a distância de XJ para o XY, tá? Então, o custo que uma determinada amostra vai oferecer é o maior valor que ela tem do custo dela com a distância, tá? E esse valor maior ele vai sendo propagado ao longo do caminho, tudo bem? E essa é a ideia, tá? Nós temos um exemplo ali onde a gente explica, tá, com mais detalhes como é que funciona o algoritmo do OPF, tá? E a fase de treinamento do OPF, por fim, ela gera uma árvore, tá? Uma floresta de caminhos ótimos, perdão, que eu vou mostrar ali para vocês no exemplo. E como é que eu faço, né? Na prática, é um problema de otimização, né? Ou seja, a ideia é que as amostras, né, que não são os protótipos, sejam conquistados com o menor custo, né? Então, por exemplo, o custo que uma amostra XY vai receber vai ser o quê? Tá? Eu vou testar todas as amostras CJ do treinamento, né, menos o XY, tá? E cada amostra do conjunto de treinamento, cada amostra XJ vai oferecer um custo para o XY, né? Então, que vai ser o maior valor aqui do custo do XJ é a distância que ela tem para o XY. E todas as amostras vão oferecer isso, todas as amostras, para o meu XY. E qual é a amostra que vai conquistar o XY? Tá? Os custos são os máximos, tá? A amostra que vai conquistar o XY é aquela que oferece o mínimo desses máximos, tá? Então, por exemplo, eu tenho a amostra X. Então, a amostra A oferece um custo, a amostra B oferece um custo, a amostra C oferece um custo, que é o máximo valor dele com a distância que ele tem para o X. Todo mundo oferece um custo, que é o máximo. E depois, quem que vai conquistar o X? Quem ofereceu o menor desses custos, tá? Porque no final do dia, nós temos aqui um problema do quê? Né? Um problema de otimização. Tudo bem? Então, aqui nós temos um exemplo de como é que a gente roda o OPF. Então, nós temos aqui um grafo de treinamento, um grafo qualquer, tá? Com um grafo completo, todas as amostras estão conectadas. Temos aqui a peso nas arestas, eu gerei esses pesos de maneira aleatória, só para explicar. Segundo passo, calculamos MST, né? Elegemos os protótipos, como sendo as amostras conectadas de classes diferentes, tá? E a gente pode começar o algoritmo. Lembra daquela nossa equação, tá? Acho que é a equação 1. O que a equação 1 está dizendo?
todo mundo tem custo zero, caso seja protótipo. Todo mundo tem um custo grande, caso não seja. É isso que eu vou fazer agora. Então, depois que eu encontrei os protótipos, olha só, tá? O que eu vou fazer? Eu vou acabar jogando aqui, tá? Um custo zero para os protótipos, tudo bem? E todo mundo vai ter um custo infinito, olha só, perdão. Todo mundo vai ter um custo infinito, tá? Olha só. E aí o algoritmo começa, né? Então eu vou acabar colocando todo mundo aqui numa fila de prioridades e vou remover dessa fila o nó, sempre um nó com o menor custo. Então, obrigatoriamente, o primeiro nó que vai sair vai ser um protótipo, né? Tanto faz ser esse ou tanto faz ser esse. Depende aí de como nós fizemos o método de inserção nessa minha fila, tudo bem? Bom, então, o nó com o protótipo ele é removido da fila de prioridades, que é o nó C, por exemplo, né? E quando ele é removido, ele vai tentar conquistar todo mundo, tá? Então, como é que ele conquista, né? Então ele vai tentar conquistar o D, um protótipo nunca conquista um outro, um protótipo nunca é conquistado porque não tem arestas de custo negativo, tá? O C vai tentar oferecer para o D o máximo entre 0 e 1.2, e 1.2 que ele não é melhor que 0, aí o C vai tentar oferecer para o A o máximo entre 0 e 0,9, ou para 0,9 é melhor que infinito, então o C conquista o A, quando uma amostra conquista a outra, ela recebe a cor dessa amostra, o A recebe a cor azul, tá? E eu tenho uma aresta orientada dizendo que A foi conquistado por C. Aí que entra aquela nossa história de grafos direcionados, por isso que eu falei para vocês, tá? C tenta conquistar o B com custo de 0,7, conquista. C tenta conquistar o E com custo de 2,1, 2,1 é melhor que infinito, tá? Então, E foi conquistado incorretamente por enquanto por C, não tem problema, porque o algoritmo de treinamento não acabou, tá? Então, o que acontece, né? C saiu da fila, não volta mais. Temos os custos atualizados, amostras que antes eram infinitas, e agora a gente vai remover da fila de prioridades a nova amostra com menor custo, que vai ser um outro protótipo. Aí a amostra D, que é o outro protótipo, vai tentar fazer o mesmo processo de conquista, não vai conquistar ninguém do azul, mas olha só, o D, ele vai oferecer o maior valor entre 0 e 0,6 para mostrar E. 0,6, com certeza, é menor, né? É melhor do que 2,1, então ele acaba conquistando a amostra E, tá? E ela volta, então, para a classe vermelha, a sua classe correta, tá? E aí o algoritmo, ele prossegue, então tiramos da fila de prioridades, né? A próxima amostra com menor custo, que aqui é a amostra E, 0,6, E tenta fazer o mesmo processo de conquista, não consegue, tá legal? Depois tiramos uma amostra B, que é a nova amostra com menor custo, tudo bem? Olha que interessante, aqui ó, a amostra C tinha sido conquistada com custo 0,9, tá? Perdão, a amostra A tinha sido conquistada com custo 0,9 pela amostra C, tá? Que é o maior valor de 0,09. Só que agora, as amostras que também não são protótipos, elas tentam conquistar, obviamente. Nesse caso, olha só que interessante, o B oferece o maior, o B vai oferecer, aqui ó, ele vai oferecer um custo ótimo para a amostra A. Vamos dar uma olhada aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos os custos atualizados, perdão, o B não vai conseguir oferecer ainda não, tá? Nós temos aqui, nesse caso, o que acontece? Vamos lá. A amostra A, né? Ela está com custo 0,7, tudo bem? E na verdade, é o custo que acaba ficando com ela mesma, tá? Porque, na verdade, o que vai acontecer? Tá? O B, a amostra B, olha só. A amostra B, o A tinha sido conquistado com... Deixa eu voltar para cá, ó. O A tinha sido conquistado com custo 0,9, aqui, ó. Tá? Por quem? Tá? Pela amostra C, tá? E agora, o que vai acontecer? A amostra B vai oferecer um custo, a amostra B vai falar, olha, o A, né, eu tenho qual é o custo que eu ofereço para você? Olha, o maior valor que eu tenho, que é 0,7, é a distância entre eu e você, que é 0,5, então eu te ofereço 0,7, 0,7 é melhor do que o 0,9 que ele tinha, então a amostra A aqui recebe, né, esse novo custo aqui de 0,7. E o algoritmo vai rodando, a amostra A também sai. E no final do dia, o que nós temos, pessoal? Nós temos uma árvore de caminhos ótimos. Olha o caminho ótimo aqui.
Tá? Se eu tomar qualquer nó dessa árvore e for seguir os caminhos, vai sempre chegar no protótipo, que é o que a gente chama de a raiz da árvore. Aqui nós temos uma outra árvore de caminhos ótimos e, né, a coleção das árvores de caminhos ótimos, a gente sabe que um conjunto de árvores é uma floresta, tá? Um conjunto de árvores de caminhos ótimos é uma floresta de caminhos ótimos, que é o que dá o nome ao nosso classificador. Tá legal? Por fim, então, na etapa de treinamento, o que nós temos? Uma floresta de caminhos ótimos, em que, felizmente, nesse caso, temos dois componentes, um componente da classe azul, outro componente da classe vermelha. Não tivemos erros durante o processo de treinamento, tá? E como é que nós fazemos, então, a classificação? A classificação é realizada de maneira muito similar ao treinamento, ou seja, essa é a equação 4 aqui, que na verdade, que é a equação min-max, né? Que eu acho que é a equação 3 que nós tivemos aqui, ó, tá? Que é o mínimo dos máximos. Vou mostrar aqui como é que a gente faz, tem um exemplo que vai ficar bem claro, ó. Vamos ver aqui essa amostra rosa aqui, ó, tá? Eu quero classificar essa amostra, tá? Já estou na fase de teste. Geralmente a gente pega uma amostra de teste, insere no conjunto de treinamento, classifica e remove ela, e vamos para a próxima, tá? Pois bem, elas não ficam permanentemente inseridas no conjunto de treinamento, esse é o algoritmo tradicional, existem outras variantes que a gente faz isso, tá? Então, basicamente, o que nós fazemos? Pegamos essa amostra que eu quero testar, que é a amostra rosa, calculamos a distância dela para todo mundo do conjunto de treinamento, é um gráfico completo para todo mundo, tudo bem? Legal. Aí, o que a gente faz, né? A gente verifica, a gente vai, na verdade, executar essa parte da equação aqui, ó. Vamos verificar o custo, que é o max, né? Que cada amostra vai oferecer para ela. Tá? Então, por exemplo, o custo que o A vai oferecer para essa minha amostra X vai ser quem? O valor máximo de 0,7 e 1,3. Tá? Vai ser 1,3. O custo que o B vai oferecer para o X é o valor máximo entre o custo dele, 0,7, e a distância deles, vai ser 1,1. O custo que o C vai oferecer para o X é o máximo de 0,07, vai ser 0,7. O custo que o D vai oferecer para o X é o máximo de 0,07, que é 0,7, tá? E o custo que o E vai oferecer para o X é o máximo, né, de 0,6, 0,4, e vai me dar 0,6. Tudo bem? Isso é a parte do max. Então, a gente executou essa parte aqui da equação, ó. E agora, qual amostra que vai conquistar? É a mínima, quem ofereceu esse valor, o valor mínimo de todos esses. Quem que ofereceu o valor mínimo? Foi 0,6, que foi a amostra E. Olha só, a amostra E conquistando nossa amostra rosa. Isso que significa, então, aquela equação, as equações 3 e as equações 4, tá? Que é o min e o max. Então, na prática aqui, pessoal, essa parte que nós temos aqui, aqui, ó. Quem que é isso aqui, ó? É todo mundo com treinamento, que no nosso caso era quem? A, B, C, D e E. Esses vão ser os X, I, tá? Que é os elementos que nós temos no conjunto de treinamento. Bom, e o classificador OPF ele possui outras variantes, elas não supervisionadas, já tem sido utilizado em diversas outras áreas, como recuperação de imagens, tá? De maneira nativa, não precisa adaptar. Ele é um classificador por múltiplas classes de maneira nativa, não precisamos modificar igual a SVM. Tem uma parte, ele também temos adaptações para classificação por múltiplos rótulos. Então, múltiplas classes é diferente de múltiplos rótulos, tá? Classificação por múltiplos rótulos, ou eles chamam de multiple label, que é diferente de multiclass, que é basicamente uma amostra, ela pode pertencer a mais de uma classe. Isso é muito comum, por exemplo, em classificação de filmes ou classificação de textos, né? Eu posso ter um texto religioso e político, eu posso ter um filme de ficção científica e policial ao mesmo tempo, tá? Classificação de imagens, gêneros musicais, sinais, e também o pessoal tem aplicado, você pode remover, por exemplo, aquela camada Fully Connect ou a camada Softmax, por exemplo, de uma CNN, você pode colocar o OPF na cabeça ali, né? Geralmente a gente acaba tendo uma redução, a gente faz uma redução de dimensionalidade antes de usar o OPF, pode ser um PCA, pode ser um autoencoder, por exemplo, porque o OPF, quando ele acaba usando distância, quando nós temos aí vetores muito esparsos, a distância euclidiana acaba não se dando muito bem, né? Uma alta dimensão esparsa. Então a gente acaba diminuindo isso um pouco, tá? Mas por fim, assim, a gente tem obtido bons resultados, né? Obviamente que não existe nenhuma técnica que seja melhor do que todas,
Então vale a pena, né, a gente testar diferentes técnicas, diferentes classificadores, né? E também o OPF ele tem essa flexibilidade que você pode montar o seu próprio classificador OPF. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado e nos vemos na próxima aula, tá ok? Grande abraço!